Mateus 8, 23, e nós vamos até o verso 27. Diz assim, palavras de Mateus, o evangelista: entrando ele, Jesus, no barco, os seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. O Senhor não se importa com a minha dor, com a minha perda. O Senhor não se importa com essa enfermidade. Salva-nos. Verso 26. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de fé pequena? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se imediatamente completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que para além de todos os milagres de cura feitos anteriormente, até os ventos, até o mar, ou seja, até a natureza, lhe dá ouvidos e lhe obedece? Amém. Fecha os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Torna-a viva em nós, pelo teu Espírito Santo, e em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. O milagre por detrás dos milagres de Jesus. Série de mensagens que estamos pregando, e estamos buscando trazer o evangelho à igreja evangélica. Não decidimos à toa, pastoralmente, pregar os evangelhos a uma igreja que é evangélica, porque nós estamos vivendo no Brasil e talvez no mundo um momento em que o evangelho precisa de novo ser pregado aos evangélicos, porque provavelmente o que nós estamos chamando de evangelho não seja mais o evangelho da graça de Deus, o evangelho dos apóstolos, a mensagem de Deus revelada em Jesus e que transforma seres humanos, inclui-os no reino de Deus, um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. E é por isso que nós começamos com Mateus. Mateus começa no seu capítulo 1 dizendo que quem é Jesus, já que nós cantamos aqui hoje, eu quero conhecer Jesus. Então Mateus talvez olharia para a gente e fala assim: olha, vocês precisam se lembrar que Jesus não é um rabino que chegou na Palestina 2000 anos atrás, como tantos outros, e disse assim: eu sou o mestre de vocês. Não, Mateus está dizendo, tem um pedigree aí. Jesus não é alguém que apareceu na história do nada. Ele é descendente de Abraão. Ele é o filho de Davi. Ele é a raiz de Jessé. Ele é aquele que foi prometido a Salomão, ou melhor, a Davi, que um dos seus herdeiros assumiria um reino que seria eterno. Ele é aquele que Isaías disse que ele levaria sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele é aquele que Jeremias, o profeta, disse que chegaria um dia que ele trocaria o nosso coração, tiraria um coração endurecido de pedra e nos daria um coração de carne, um coração que obedecesse a Deus com prazer e alegria. É esse. Então Mateus faz uma genealogia. Capítulos 2 e 3, nós vemos Jesus então sendo batizado. E por que é que Jesus é batizado? Ele mesmo responde: para que se cumpra toda a justiça de Deus.
O que Jesus está fazendo? Ele, o único ser humano que não precisaria ser batizado, é batizado porque ele se solidariza com os seres humanos. Ele marca que toda entrada no reino de Deus é marcada por um ato. Qual ato? O batismo. O batismo nas águas é um ato representativo externo de algo que está acontecendo interiormente no coração humano. Um novo nascimento. Que nascimento é esse? O nascimento para o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o ambiente espiritual em que as ordens do Rei Jesus são obedecidas, os valores do Rei Jesus são apreciados, e se vive um novo tipo de vida, um tipo de vida em que os que choram serão consolados, porque é uma promessa de que o reino do Rei Jesus virá na sua plenitude e toda injustiça será banida do mundo. Um reino da alegria. Qual alegria? Por se ter coisas, por se possuir bens? Não, é uma alegria que não depende das coisas externas, porque ela flui do próprio coração. É alguém que aprendeu a ser alegre, porque Deus passou a viver dentro dele. Esse é o reino de Deus. A gente vê Mateus 4, Jesus sendo tentado em 3 dimensões da vida humana: no corpo, na alma e nos afetos e no espírito. E ele vence todas essas tentações. E quando ele vence, os anjos o abraçam, o acolhem, e você vê um clamor, louvor do próprio Deus no seu batismo, depois no Monte da Transfiguração, e depois num outro ato, Deus dizendo assim: este é o meu filho amado, olhem para ele, ele é um modelo de ser humano que eu quero que vocês sejam. Se você quer conhecer Jesus, se Jesus vai reinar na sua vida, conheça-o, conheça a sua palavra, fale com ele em oração, seja íntimo dele, que a sua vida transpire um desejo de amá-lo, ser um discípulo dele no mundo. Isso é que Mateus está olhando para a gente. Aí Mateus começa a escrever o capítulo 5, 6 e 7 do seu evangelho, e ele apresenta o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse ambiente, ou essa pregação que Jesus fez, de que os mansos, no final da história, vencerão os prepotentes, que a justiça vencerá a injustiça, e que na verdade todos que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque na nova criação de Deus, tudo que a Bíblia Sagrada coloca como promessa se tornará realidade. Então Jesus, ele desvia o nosso foco dessa vida e desse plano de vida e coloca o foco na eternidade. Viva hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Isso é reino de Deus. Viva hoje, como se você não tivesse mais 5 minutos depois do que você está ouvindo nessa noite. Não deixe passar o dia de hoje sem pedir perdão para alguém que você ofendeu. Isso é o reino de Deus. Lembre-se que o dinheiro não é um fim em si próprio, ele é um meio. Portanto, não seja escravo dele, seja senhor dele. Isso é reino de Deus. E esse reino de Deus, ensinado por Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, termina Mateus dizendo assim: e as multidões olharam para Jesus admiradas, porque ele ensinava diferente dos mestres da lei, porque na sua boca havia autoridade. Assim termina o Sermão do Monte. Havia autoridade, porque o que ele pregava, ele vivia, e o que ele vivia, ele pregava. Autoridade. Só que Mateus não para por aí. Além da pregação de Jesus cheia de autoridade, ele foi confirmado pelo Pai que ele era o Messias. O Espírito de Deus desceu sobre ele. Mas Mateus quer mostrar aos circunstantes da sua época que nele estão depositados todo o poder,
autoridade e poder. E é por isso que Mateus começa a relatar os milagres de Jesus. Termina o sermão Mateus 7, começa Mateus 8, já um milagre. Um leproso é curado por Jesus, pregação de 15 dias atrás. E você viu que o milagre por detrás do milagre de Jesus era não só curar a carne de um homem que estava apodrecendo, mas torná-lo um testemunho vivo na congregação de Israel. É por isso que ele manda o homem ir ao sacerdote. É por isso que ele manda o homem dar a oferta exigida pela lei de Moisés. O que Mateus está dizendo? Ele está dizendo: Deus está visitando a humanidade através desse homem chamado Jesus Cristo. Poder e autoridade. Domingo passado você viu que Jesus cura um servo de um oficial romano. E o que é que Mateus está querendo dizer com isso? Que Jesus é poderoso sobre a enfermidade e as doenças? Sim, ele é mesmo, e ele curou. Mas ele quer dizer mais. Ele quer dizer que agora não só os judeus, não só os hebreus são beneficiários dessa graça e desses milagres. Agora os pagãos também arrependidos podem desfrutar disso. Pode ser um romano, pode ser inclusive um escravo, pode ser pessoas desprezadas pelas sociedades. Por quê? Porque inclusive quem está são não precisa de médico, são os doentes que precisam ser curados por aquele que é o Rei da vida. E hoje nós estamos aqui diante de um texto que mostra a autoridade de Jesus. Não uma autoridade apenas de curar o corpo humano como foi com o leproso. Não a autoridade de praticamente ressuscitar um moço que estava à beira da morte, como foi o caso do servo do oficial romano. Mas agora nós estamos lendo, e você vai acompanhar aqui, que o milagre que está por trás de algo sobrenatural, é que para além de um milagre natural, há algo sobrenatural acontecendo, e que impactaria o mundo. É por isso que nós estamos pregando essa mensagem hoje. Um mar acalmado, e homens salvos da insegurança. E eu queria que o pessoal já projetasse o primeiro texto, para você acompanhar comigo, como é que Mateus está interessado em mostrar aos seus leitores, que aquele homem que estava diante deles, não era mais um rabino, não era mais um mestre da lei, ele era Deus encarnado numa pessoa. Ele era Deus visitando o mundo dos homens. Então ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não tinha só poder sobre a vida e a morte humanas, ele tinha poder sobre o mundo natural. Ele poderia mudar as coisas que estavam funcionando diante de uma lei natural, porque foi ele mesmo que estabeleceu essas leis naturais. Então Mateus nos informa: Jesus Cristo é Senhor sobre a natureza. E olha que história bela que Mateus nos conta. Pode ir projetando, por favor. A primeira coisa que nós sabemos, que somos informados por Mateus, é que Jesus e os discípulos estão num ambiente absolutamente comum. Nós não sabemos quem eram exatamente os discípulos, mas muito provavelmente esse trio, Pedro, Tiago e João, que estava muito perto de Jesus, e eles estavam num ambiente que eles estavam acostumados. O mar era a casa deles. Eles sabiam tudo sobre mar. Eles sabiam tudo sobre pesca. Eles sabiam tudo sobre a previsão do tempo. Esses homens não entravam no mar sem saber as condições do mar. Então eles estavam num ambiente absolutamente familiar. É a primeira informação que Mateus nos dá. Mas ele segue dizendo: e na segunda informação, é que eles enfrentam uma tempestade sem precedentes. Eles conheciam as tempestades. Eles eram homens do mar na Palestina. Mas Mateus está dizendo que agora eles enfrentam uma tempestade que eles nunca passaram por algo parecido anteriormente. E aqui nós já estamos percebendo que Mateus quer comunicar
que há ambientes da nossa vida que é comum para a gente, que a gente domina. A gente está diante de uma crise e a gente fala assim: eu sei lidar com isso, eu estudei para isso, eu me formei nessa área. É um problema de psicologia? Pois é, eu me formei psicólogo, essa área eu entendo dela, é o meu métier, é o meu dia a dia, eu estou acostumado com isso. Mas há situações na minha vida e na sua vida, que mesmo na nossa área de costume, que a gente conhece, que a gente domina, a gente não sabe lidar com elas. E é o que está acontecendo com esses homens. Eles sabiam tudo sobre tempestade, mas não essa. Diante dessa, eles ficaram com medo. E a terceira informação que Mateus nos dá é que diante dessa tempestade sem precedentes, o que é que Jesus fazia, gente? Jesus dormia. Diante de uma tempestade sem precedentes, Jesus dormia, e Jesus é acordado pelos discípulos. E ele é acordado pelos discípulos com uma outra informação, que é essa que está diante de vocês. Algo que eu e você também costumamos, nas nossas orações mais duras, mais cheias de medo e insegurança, a gente fala com Deus. Qual é essa palavra? Jesus, tu não te importas conosco? Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, eu estou buscando te amar acima de todas as coisas. Por que é que essa enfermidade chegou no meu lar? Senhor, eu estou buscando ser fiel com o meu tempo, com os meus recursos. Por que é que eu estou passando por essa crise na família? É a mesma oração dentro do barco. Senhor, o Senhor não está vendo essa tempestade que está iminente em roubar as nossas vidas? O Senhor não se importa com a gente? Uma oração que pelo menos uma vez na vida você já fez. E olha o que Mateus vai nos informando. Jesus olha para eles depois de acordado do seu sono e diz assim: o medo de vocês é o resultado de um tipo de fé, uma fé pequena e insegura. Mateus não coloca essa frase por acaso aí. Se você se lembra da pregação de domingo passado, uma das coisas que Jesus diz para o oficial romano, quando ele diz assim: Jesus, o senhor não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua, uma palavra, e o meu empregado vai ficar bom. E o que Jesus diz para ele? Ele olha para os discípulos e fala: olha, em Israel inteiro, ele é romano, em Israel inteiro, eu nunca vi uma fé desse jeito. Agora Jesus está com os seus discípulos, Naldo, eles conhecem Jesus, eles viram um leproso ser curado instantaneamente, eles viram esse servo do oficial romano ser curado, mas eles não acreditam ainda que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive o mar que eles estão, inclusive o mundo natural que eles estão temendo. E Jesus disse assim: olha, a fé de vocês não é sequer igual à do oficial romano, que não me conhecia, que não era judeu, não era israelita, e confiou que eu, dando uma palavra, lá na casa dele, o servo dele estaria curado. A fé de vocês é uma fé pequena e insegura. Mateus continua nos contando a história, e ele vai dizer que Jesus olha para a natureza, e eu não sei por que é que a gente ainda estranha Jesus dar uma ordem para a natureza, e a natureza obedecê-lo. Porque quem é Jesus? Jesus é aquele que estava com o Pai na criação de todas as coisas. O mar que existe é um mar que existiu a partir de uma ordem sua. O vento que existe é um vento que existe a partir de uma ordem sua. Então Jesus agora, feito homem num barco da Palestina, ele se levanta, ele olha para o mar e diz assim: mar, eu que criei você, então eu estou dando uma ordem para você. Esses homens aqui estão com uma fé insegura.
acalma-se. E o mar se acalmou, porque o dono do universo deu uma ordem para o mar. Ele olha para o vento e fala assim: vento, eu estava com meu pai lá em Gênesis 1 criando todas as coisas. Eu que coloquei ordem no caos. E agora eu estou dando uma ordem para você. Os meus discípulos estão com muito medo. Eu estou dando uma ordem para você. Aquieta-se. E Mateus vai dizer: e eis que tudo se fez bonança. Uma palavra de autoridade do Rei do universo, e todas as coisas se faz bonança. E aí os discípulos olham para Jesus e começa a surgir uma conversa. Que conversa? A conversa é o seguinte: mas espera aí, a gente sabia que ele era um mestre, afinal de contas ele pregou o Sermão do Monte, e a gente nunca viu ninguém falando como ele. A gente sabia também que ele é capaz de curar leprosos, coisas que não aconteciam em Israel. A gente achou espetacular isso. A gente também viu ele dar uma ordem, e o homem estava na outra cidade, e lá na outra cidade a cura dele chegou. Mas espera aí, nós estamos diante de alguém agora que dá uma ordem para o mar e para o vento, e o mar e o vento lhe obedecem, e eles começam a perguntar uns aos outros: quem é ele? Eu tenho impressão que Mateus está nos dizendo aqui que nós podemos estar dentro dos ambientes da religião, a gente pode estar acostumado com termos da religião, a gente pode falar uma linguagem da religião, só que nós podemos também não ter a menor ideia de que quem mora dentro de nós e a quem nós servimos é aquele que pode dar uma ordem, uma palavra dele é suficiente para mudar as situações ao nosso redor. Uma palavra e o mar aquietou-se. Uma palavra e a lepra sumiu do corpo humano. Uma palavra. Quem é esse homem que até a natureza lhe obedece? Esse é o milagre que Mateus conta. Mas se você parar aí, você não vai desfrutar da maior sabedoria bíblica. Por quê? Porque nós deveríamos saber que em Jesus Deus veio visitar os seres humanos. Portanto, os milagres são sinais de que o Messias está entre os homens. Mas Mateus quer mais. Mateus quer mostrar para o ser humano que a salvação de Deus, que a redenção de Deus vai além dos milagres. Ele transborda pela vida e chega até a nova criação, o novo céu e a nova terra. E a gente começa a aprender, através de Mateus, que o milagre feito por Jesus tem outro milagre por detrás dele. E nós somos informados aqui que assim como eu e você, cidadãos do século 21, a rotina pode matar uma vida de fé. Eu vou repetir aqui. Por trás desse milagre, há um milagre de compreensão de que uma rotina, em qualquer área da vida, mas sobretudo no relacionamento com Deus, pode matar uma vida de fé. É quando a oração não tem mais paixão. É quando a oração é feita simplesmente pela oração. É quando você está diante de uma mesa de refeição, mas você não reconhece mais que a tua saúde, a tua provisão de inteligência, a tua capacidade de ganhar recursos, veio dele que te deu fôlego de vida para aquele novo dia, e você ora apaixonadamente e diz: Senhor, obrigado por essa provisão. Quando a vida se torna rotina, a reclamação começa a fazer parte. Eu não agradeço mais pelo prato que está à minha frente, eu só me lembro de que eu deveria e poderia ter um prato melhor que aquele. A rotina mata o relacionamento de fé. Esses homens estavam no mar, na sua rotina, eles estavam acostumados com algumas tempestades, mas quando a vida mudou, quando o mar mudou,
eles perceberam que a rotina não dava mais solução para os problemas deles. Mateus continua instruindo a gente de uma realidade espiritual que você precisa apreender. Eu não estou falando só aprender, é apreender. Aprender a colocar dentro, é internalizar. Qual é essa realidade? Esta realidade: a presença de Jesus não nos isenta das tempestades da vida. Vou repetir aqui. Nós aprendemos com esses milagres que a presença de Jesus não faz de nós pessoas imunes aos problemas da vida. Puxa, pastor, mas depois que eu conheci a fé em Jesus, eu achei que os meus problemas mais imediatos iam sumir todos, porque eu ouvi dizer que quando Jesus entra na nossa vida, todos os problemas são resolvidos e o mundo passa a ser meio que um mundo cor-de-rosa. Pois é, esse não é o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus não faz de Jesus um resolvedor de problemas. O evangelho da graça de Deus faz Jesus o Senhor sobre qualquer tempestade da vida humana. Então eu queria que você guardasse isso tão fortemente no teu coração. Se você puder sair da sua rotina agora e levantar a sua mão direita comigo, levanta assim, olha, e diga assim: Senhor Jesus, internaliza isso no meu coração. Tê-lo na minha vida não me isenta de passar por tempestades na vida. Amém. Porque para Jesus, o importante não é fazer você uma pessoa de sucesso. Porque você pode ser uma pessoa de sucesso no plano do mundo sem Deus e ser um fracassado diante de Deus. Deus não tem nenhum interesse em fazer uma mágica em você. Deus quer transformar o seu caráter à semelhança de Jesus Cristo. E para Ele transformar o seu caráter, vai doer, vai incomodar. É como uma peça que passa pelo fogo. Vocês que trabalham com metalurgia, com essas coisas, sabem como é que você purifica uma peça, como é que você dá nova forma a ela? É aquecendo. É o fogo da provação. Como é que você sabe que confia em Jesus? Quando Ele te tira da rotina. Quando você enfrenta uma tempestade que você nunca enfrentou antes. E você tem que confiar nele e olhar para Ele e falar: Senhor, o Senhor não está vendo? Ele se levanta e fala assim: eu sempre estive vendo. É você que tem uma fé ainda que é insegura. Olha aqui, eu estou no seu barco, eu estou com você. Não tem tempestade nenhuma que é maior do que o meu poder e do que a minha autoridade. Eu posso dar uma palavra e essa situação mudar completamente, porque eu sou Deus. Mateus está ensinando a gente outra preciosidade, que a mesma tempestade que desesperou os discípulos, embalou o sono de Jesus. Sabe o que a gente aprende aqui? Que as minhas preocupações nem sempre são as preocupações de Deus. Às vezes eu estou preocupado com algumas coisas que Deus não está preocupado com elas. Mas pode acontecer o contrário e é perigoso. Deus está preocupado com algumas coisas e eu não estou. É curioso que quando eu estou preocupado com coisas que Deus não está, eu vou caminhar para uma vida de ansiedade. Eu vou tentar antecipar o futuro. O que é ansiedade? É uma tentativa de antecipar o futuro. E a Bíblia vai ensinar que a vida sábia é aquela que sabe viver a cada dia o seu mal. Quando nós estamos ansiosos, antecipando o futuro, nós trazemos o mal de amanhã, de depois de amanhã, do ano que vem, do mês que vem e do ano que vem para hoje. E você não tem combustível emocional para isso. E é por isso que a gente começa a experimentar algumas coisas esquisitas. Medo.
insegurança, começamos a tremer, começamos a não dormir. Por quê? Tem futuro demais na nossa vida. E a Bíblia Sagrada está dizendo assim, que se Deus não guardar, em vão guarda os sentinelas. Se Deus não guardar a sua vida, você não dá conta dela. Amém, gente? Você pode de novo sair da rotina e levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu preciso aprender isso. Tem muita ansiedade no meu coração, tem muito futuro no meu coração, e isso está me fazendo mal. Me ensina e me faz aprender que o Senhor está no barco, e isto é suficiente para mim. Amém, gente? Olha que Mateus está ensinando para a gente, que é no meio de uma tempestade fora do nosso controle, que é quando os nossos conhecimentos não dão conta, que é quando o nosso dinheiro não dá conta, que é quando as nossas experiências de vida não dão conta, é que a gente vai dar o salto de fé, de uma fé medrosa e insegura, para uma fé sobrenatural. É uma fé que não está baseada no que você está vendo externamente, que é vento forte e mar revolto, mas é uma fé baseada em quem está com você dentro do barco, que é aquele que é o rei do universo e pode dar uma ordem, basta uma palavra para todas as coisas mudarem. É aquela oração que João escreveria mais tarde, e que Jesus, na caminhada para a cruz, ele faz uma das suas últimas orações, e ele diz assim: Senhor, Pai, o Senhor me deu esses discípulos, eles são meus, eu os amei profundamente, eu estou no barco junto com eles, eles vão passar por tempestades que eles nunca viram, eles vão passar por crises familiares, com filhos presos nas drogas, eles vão passar por problemas profissionais, por desemprego, eles vão passar por crise de fé. Mas aí Jesus ora assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal. Sabe o que significa isso? Que é possível ter alegria no meio da tristeza, que é possível sentir-se rico da pobreza, que é possível ser santo no meio de um mundo absolutamente pecaminoso, que é possível você ter pouco e ser o suficiente para gerar um senso de realização em você. Essa é a oração diante do qual nasce uma fé sobrenatural. O maior dos milagres não é o rei do universo dar uma ordem para o mundo natural e dizer: Marte, aquieta-te. É espetacular, mas não é tudo. O maior dos milagres é ele orar pela gente e dizer assim: Pai, olha para aquelas pessoas na Vila dos Remédios hoje, eles estão com medo da segunda-feira, eles estão com problema com as suas famílias, está terminando o mês, mas o dinheiro já acabou, alguns deles receberam um aviso do médico que não é bom, outros estão com a fé capengando, ainda não sabe se crê em mim, eles estão diante desse mundo, e eu peço: não tira eles do mundo, porque o Senhor tem um propósito para eles, mas protege-os do mal. Eu não posso deixar de olhar para aquele barquinho com os discípulos e olhar para essa oração de Jesus: protege-os do mal. O mal não está no bar, não é estar num barco no meio de um mar revolto e de um vento forte. Não é esse o mal. O mal é você não enxergar Jesus dentro do seu barco no meio daquela tempestade. É desse mal que Jesus está dizendo: livra eles do mal, de não achar que eu estou com eles. Livra-os do mal deles não crerem em mim, de dar apenas uma palavra. Com uma palavra eu posso mudar essa situação. Livra-os do mal de achar que eles têm que seguir o modelo do mundo, que se prostitui,
que é orgulhoso, que é corrupto, livra-os desse mal, não deixa que esse mal entre dentro deles, embora eles vivam no mundo que é mal, livra-os do mal. Que oração maravilhosa é essa, que desenvolve uma fé sobrenatural. Agora que Jesus dá uma ordem, e eles assimilam que estão diante de um Jesus, ou de um Messias, que não é capaz apenas de curar um corpo de um homem leproso, que não é apenas capaz de dar uma ordem sobre o mar, mas é alguém que é capaz de curar a alma do ser humano e livrar-o do único mal que pode de fato fazer morrer o ser humano, que é separar ele do amor de Deus que há em Cristo Jesus. É desse mal que Deus quer nos curar, desse mal de tentar levar a nossa vida do nosso jeito. É esse mal que Ele quer curar a gente, desse mal de achar que a nossa concepção sobre Deus é a nossa concepção e não a revelação que Ele nos dá na sua palavra. É desse mal que Ele quer nos curar. É do mal de você sair amanhã para a sua vida do dia a dia e achar que a solução está no seu patrão, na sua formação profissional, na sua influência, nas pessoas que você conhece. É desse mal que Ele quer te curar, porque não importa quais forem as tempestades da sua vida, pode o mar ser revolto mesmo, e ele vai ser, pode o vento soprar forte mesmo, ele vai soprar, mas se o Mestre Senhor das vidas estiver dentro do nosso barco, a qualquer momento que a gente dizer para Ele: Senhor, o Senhor não está vendo o meu problema, o Senhor não está vendo o meu desemprego, o Senhor não está vendo a minha empresa falir, o Senhor não está vendo a minha enfermidade, o Senhor não está vendo. Aí Ele se levanta no meio da tempestade e olha para a gente e diz assim: eu sempre estive vendo, e eu sempre estive cuidando de você, mas como a sua fé é pequena, eu vou dar uma ordem, uma palavra só para ver quem eu sou. Mar, aquieta-se, vento, pare, porque o Rei do Universo está dando uma ordem para você. O milagre por detrás dos milagres de Jesus é não você crer em Jesus porque você viu um milagre, é você crer em Jesus porque Ele mesmo é o milagre que você precisa. Esse é o salto de fé. Quando você assimilar isso, nenhuma tempestade vai ser forte demais para te assustar. Nenhum desenho do médico vai ser forte demais para te assustar. Porque você vai ouvir a oração de Jesus: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal de achar que eu não estou no barco deles. Amém, gente? Amém.